Olá galera, saudações! Eu sou o professor Bruno Jackson e este é o seu canal História com Bruno Jackson. Aqui nós vamos falar sobre história geral, história do Brasil, enfim. É um canal voltado para todo mundo, estudante, amante de história. Espero que vocês gostem, beleza? E nesta aula inaugural do canal, nós vamos falar sobre a independência de Cuba. Afinal, como esta ilha do Mar do Caribe se tornou independente? Bora lá descobrir, galera? Então, galera, não tem como falar de independência de Cuba sem falar de outros processos, como, por exemplo, a abolição da escravatura. Tem tudo a ver. Nós vamos descobrir ao longo da aula por quê. A independência de Cuba, ela começou com a Guerra dos 10 Anos. Essa guerra ela começou em 1868 e durou até 1878. Mas o que desencadeou esta Guerra dos 10 Anos? É muito importante a gente analisar o seguinte: boa parte dos movimentos revolucionários no mundo, eles acontecem por questões econômicas. E com Cuba não foi diferente. Cuba era dominada pela Espanha, que era a metrópole. E, como Cuba, na condição de colônia, obviamente, era explorado por sua metrópole. E um negócio interessante, Cuba, em 1868, quando estourou a Guerra dos 10 Anos, ela era a maior produtora de açúcar do mundo. Para vocês terem uma ideia, neste ano, Cuba era responsável por 40% da produção de todo o açúcar que era comercializado no mundo. Isso é muita coisa. E a Espanha, naquele contexto, ela estava enfrentando uma grave crise financeira em função de guerras, né, que ela vinha travando, vinha disputando no contexto europeu. Tudo isso sugava muito recurso da Espanha. E ela, obviamente, queria descontar tudo isso nas suas colônias. E ela já estava praticamente sem colônias. Tanto que na América, as duas últimas colônias que haviam na ocasião, em mãos da Espanha, eram justamente Cuba e Porto Rico. E Cuba, muito próspera naquela ocasião, sobretudo pelas plantations de açúcar, né, gerava muitos recursos para sua metrópole. E aí, obviamente, os colonos, os crioulos cubanos, eles não ficavam nada satisfeitos com as taxações, os aumentos de impostos que a Espanha impôs sobre Cuba naquele contexto. E aí começaram, obviamente, a pipocar os movimentos revolucionários. Aliado aos movimentos revolucionários, começaram a surgir também movimentos abolicionistas, porque a base da mão de obra em Cuba era mão de obra escrava, tal como era no Brasil naquele contexto. Então, os escravos, obviamente, eram massacrados, né, eram explorados, e não só os escravos, eles iniciaram o movimento abolicionista, também os entusiastas da abolição, que nem eram escravos, mas queriam que Cuba se visse livre, né, deste tormento aí que era a mão de obra escrava. Isso tudo contribuiu para incrementar este movimento revolucionário. E a Guerra dos 10 Anos ela foi muito sangrenta. E em 1878, que marcou o seu fim, ela terminou com um pacto, o Pacto del Zanjón. Esse pacto definiu algumas coisas, que a Espanha teve que fazer algumas concessões, só que lá na frente, as bases desse pacto, elas não vão ser muito cumpridas, não. E isso vai depois desencadear uma série de conflitos. Como eu disse, em todo esse contexto aí, o movimento de abolição da escravatura também é muito forte e ajuda a exercer uma pressão forte sobre a Espanha. E a Espanha toma algumas medidas para poder tentar minimizar essa crise, minimizar um pouco os conflitos. Tanto que em 1870, a Espanha aprova uma lei chamada Lei Moré, uma lei abolicionista. Esta lei ela previa o seguinte: que todos os escravos nascidos a partir
de 1868, que foi o ano em que estourou a Guerra dos 10 Anos, todos esses escravos nascidos nesse período, eles seriam libertos automaticamente. E, além disso, todos os escravos que completassem 60 anos ou que tivessem completado 60 anos a partir da aprovação desta lei, a Lei Moré, eles estariam automaticamente livres. Esta Lei Moré ela tem esse nome em razão do ministro do ultramar espanhol da ocasião, que era o Sigismundo Moré. Essa lei, ela obviamente tentou agradar um pouco, pelo menos por parte da Espanha, ela tentou agradar um pouco os revolucionários, fazer com que o ímpeto deles diminuísse. Só que ela também não surtiu muito efeito não. Inclusive, uma historiadora estadunidense, o nome dela é Rebecca Scott, ela diz o seguinte, que essa Lei Moré nada mais foi que uma tentativa da Espanha de acalmar os ânimos dos revolucionários, assim como eu falei. Né? Foi uma lei, digamos assim, para poder... É um morde-a-sopra, né? Ó, tá vendo? Nós estamos mexendo aqui para tentar minimizar um pouco essa questão da escravidão, mas na prática ela não surgiu muito efeito. Então essa historiadora, a Rebecca Scott, ela é muito incisiva quanto a essa crítica, né? Ao dizer que a Espanha, ao aprovar esta lei, ela não estava pensando em abolir a escravidão, coisa alguma. Ela estava apenas querendo acalmar um pouco os ânimos, né, dos revolucionários que queriam a independência de Cuba em relação à Espanha e também acalmar os ânimos dos abolicionistas, que muito deles, né, também queriam a independência de Cuba frente à Espanha. Pois bem, como eu disse, a lei ela não pegou muito e os conflitos eles continuaram a ocorrer, e aí a Espanha não viu outra saída lá na frente, ela teve que aprovar uma outra lei abolicionista. Esta lei foi a Lei do Patronato, aprovada em 1880. Esta lei previu o seguinte, que todos os escravos estariam libertos em 8 anos, só que eles teriam que ficar sob a tutela do seu senhor durante 8 anos. Quer dizer, em 1880 se liberta os escravos, mas faz com que eles fiquem submetidos ao domínio dos seus senhores durante um período de 8 anos. Aí não dá, né, gente? Aí alguns escravos aproveitaram os dispositivos dessa Lei Moré para poder tentar alcançar a alforria antes deste prazo de 8 anos. Então o que aconteceu? Um fenômeno muito interessante. É que tantos escravos, né, eles conseguiram acessar alguns dispositivos jurídicos, né, para conseguirem a alforria antes, que passou a cair substancialmente o número de escravos em Cuba. Então não fazia muito sentido mais. Essa lei começava a ler em 1888, que seria o período de 8 anos, né, previsto aí para a abolição efetiva da escravidão em Cuba. O que aconteceu? A Espanha se viu obrigada a determinar a abolição efetiva da escravidão 2 anos antes. Então, em 1886, a escravidão em Cuba ela foi definitivamente abolida. E olha que curioso, no Brasil foi em 1888, né, com a Lei Áurea. Então, por pouco, Cuba não tem, né, no seu território a abolição da escravidão no mesmo momento que o Brasil, né? Por esse fato aí que eu citei anteriormente, Cuba ela conquistou, né, a abolição da escravidão 2 anos antes que o Brasil. Pois bem, mas isso não significou de maneira alguma o fim dos conflitos em Cuba, de modo algum, galera. E agora acho que é importante citar neste contexto a participação, o envolvimento dos partidos políticos. Porque é o seguinte, em todo esse cenário de revolução, a gente sabe que os partidos políticos eles têm uma importância muito grande. E em Cuba não foi diferente. Logo após a Guerra dos 10 Anos, surgem 2 partidos políticos muito importantes que vão dominar este cenário inicial aí em Cuba. Só um instante. O Partido da União Constitucional e o Partido Liberal. Esses partidos
eles tinham plataformas diferentes. O Partido Liberal, ele era mais ligado à independência, ele era independentista, tanto que ele tinha uma ala mais radical, uma ala mais moderada. Já o Partido da União Constitucional, ele não queria uma ruptura definitiva com a Espanha. Muitas correntes lá dentro do Partido da União Constitucional admitiam a ideia de ficar, de Cuba continuar sendo uma colônia da Espanha. Na verdade, esse partido, ele queria uma autonomia política, queria que os crioulos cubanos, eles tivessem a mesma autonomia, a mesma importância que os peninsulares lá da Espanha, né, na questão política, ter autonomia dentro da ilha cubana para tomar decisões, para tocar os seus negócios, enfim. A galera do Partido da União Constitucional queria o seguinte: não, eu quero ser autônomo aqui dentro do meu território, eu quero ter voz ativa, eu quero participar politicamente, eu quero que a Espanha ouça as nossas demandas. Então não necessariamente queriam a ruptura total com a Espanha, né, em questão de independência. Mas, obviamente, a ala dentro do Partido Liberal, ela obteve um apoio maior dos independentistas, dos revolucionários. E tanto que houve uma dissidência dentro do próprio Partido da União Constitucional, que fez surgir o Partido Reformista. Dentro desse partido vai surgir algumas figuras que depois vão incrementar ainda mais o processo revolucionário. Agora, galera, já que nós estamos falando de partido político, não tem como falar de independência cubana sem citar o Partido Revolucionário Cubano. Esse sim foi determinante para os novos rumos da independência cubana. E a figura mais importante deste partido é o seu fundador, o José Martí. O José Martí, ele foi um líder revolucionário cubano muito importante, tanto que ele ganhou o apelido de Apóstolo da Independência. Ele vai morrer em combate depois, em 1895, mas ele deixa uma marca muito importante neste processo revolucionário dentro da ilha caribenha. E já que nós estamos falando de José Martí, é importante citar um outro conflito que foi verdadeiramente decisivo e derradeiro para a independência de Cuba, que foi a Grande Guerra, ou a Guerra Final. Há várias terminologias. Essa guerra durou de 1895, ano da morte de José Martí, até 1898. Foi um conflito tão ferrenho quanto a Guerra dos 10 Anos, que eu disse anteriormente. Esse conflito foi desenrolando e em 1898 acontece um fato, pessoal, muito marcante mesmo na história cubana, e que tem tudo a ver com uma outra nação que vai começar a entrar, a se infiltrar nesse cenário aí, que até o momento era só entre Cuba e Espanha, né? Uma outra nação vai entrar. Que nação é essa? Os Estados Unidos. Vocês vão entender por quê. Em 1898, explode, afunda, lá na Baía de Havana, em Cuba, um navio de guerra dos Estados Unidos, de nome USS Maine. Pois é, esse navio de guerra que estava lá, lindo, leve, solto, atracado lá na Baía de Havana, simplesmente ele, bum, explode e afunda. E aí, os Estados Unidos culpam quem? A Espanha. Logo, os Estados Unidos tratam de culpar a Espanha de sabotagem. E aí, por que os Estados Unidos fez isso, hein? Simplesmente porque os Estados Unidos tinham interesse na economia cubana, pessoal. Tanto que antes mesmo desse fato aí da explosão deste navio de guerra, quando Cuba ainda era colônia da Espanha, os Estados Unidos implementou uma série de taxações ao açúcar cubano, o que fez o açúcar cubano praticamente desaparecer do mercado norte-americano, do mercado estadunidense. Aí a Espanha ficou louca, e os cubanos também, porque
Os cubanos pensaram, poxa, os Estados Unidos compra tanta açúcar da gente e agora simplesmente o nosso açúcar não pode entrar mais nos Estados Unidos. Então a Espanha ficou em maus lençóis, porque ela dependia da colônia, da economia cubana, né? Cuba era colônia da Espanha, e os colonos de Cuba, né, os crioulos cubanos, os produtores de açúcar, também ficaram pé da vida. Poxa, grande comprador nosso. Mas isso tudo não passou de uma estratégia dos Estados Unidos para pressionar a Espanha a permitir, que os Estados Unidos tivessem mais presença, mais acesso a Cuba. Porque Cuba, sendo uma colônia da Espanha, obviamente os Estados Unidos não teriam tanta abertura para poder participar do comércio cubano. Se Cuba ficasse independente, se tornasse independente da Espanha, haveria um caminho aberto para os Estados Unidos, enfim, poder comercializar com Cuba. Entenderam, galera? Ah, entendi! Pois é, então foi isso que aconteceu. E essa estratégia econômica dos Estados Unidos, desde essa época, os Estados Unidos já eram bem hábeis nessas questões comerciais, como vocês podem perceber, né? Então essa pressão dos Estados Unidos obteve resultado, porque a Espanha começou a ficar em maus lençóis, e qual foi a cartada final dos Estados Unidos? Acusar a Espanha de sabotagem, acusar a Espanha de ter sido a responsável pela explosão do navio de guerra USS Maine. E aí o que aconteceu? Estourou em 1898, o ano desta explosão, a Guerra Hispano-Americana, ou seja, a guerra entre os Estados Unidos e a Espanha. Então o confronto não era mais apenas Cuba e Espanha. Nesse meio do caminho aí também tinha os Estados Unidos. E a Espanha aguentou os Estados Unidos? É claro que não. Os Estados Unidos já estavam despontando como uma nação bastante próspera economicamente e com um armamento bélico também muito forte. Lembramos que os Estados Unidos tinha acabado de sair de uma guerra de secessão que custou muito caro, mas isso fez, por outro lado, os Estados Unidos se fortalecerem, porque eles se tornaram uma grande federação, uniram ali norte e sul, acabaram, em tese, né, os conflitos, e os Estados Unidos se propuseram a se tornar uma grande nação, mas mais que isso, uma nação expansionista, queria espalhar os seus tentáculos em várias partes do mundo, entenderam? Nós vamos ver isso mais à frente. Então o que aconteceu? Os Estados Unidos, eles impuseram uma derrota muito cruel, muito forte à Espanha. E o conflito, essa guerra hispano-americana, ela não durou nem sequer um ano, durou apenas alguns meses. A Espanha verdadeiramente não aguentou os Estados Unidos, ela pediu arrego. E em 12 de agosto de 1898, no Tratado de Paris, há o Acordo de Paz entre Estados Unidos e Espanha. E, gente, esse acordo foi muito penoso para a Espanha, porque logo de quebra, a Espanha perdeu o direito de soberania sobre Cuba. Então, Cuba, neste momento, neste tratado, deixava de ser colônia da Espanha. Por outro lado, Cuba passa a ser governada sob intervenção dos Estados Unidos. E nesse tratado aí também, de 1898, os Estados Unidos ganham da Espanha um outro território, Porto Rico. Porto Rico também passa a ser controlada, Porto Rico, que está ali bem perto de Cuba, né, no Mar do Caribe, também passa a ser controlada pelos Estados Unidos. E outra questão deste acordo aí é que os Estados Unidos também ganham mais 2 territórios que pertenciam à Espanha, só que desta vez na Ásia. Os Estados Unidos ganham a ilha de Guam e das Filipinas, ambas na Ásia, Guam e Filipinas. Vocês percebem aí, então, já o nascedouro do império, do imperialismo dos Estados Unidos. Então, esse tratado, esse acordo de paz aí, né, entre Espanha e Estados Unidos saiu muito caro para a Espanha, mas muito benéfico para os Estados Unidos. E aí, voltando na questão de Cuba. Cuba, ela fica sob intervenção dos Estados Unidos 3 anos, pessoal. 3 anos.
de 1898 a 1902. E, em 1902, o Congresso dos Estados Unidos aprova a Emenda Platt. Essa Emenda Platt foi mais um mecanismo de domínio dos Estados Unidos. Essa emenda, ela tem esse nome em homenagem ao senador republicano Orville Platt. Essa emenda previa o seguinte, que os Estados Unidos poderiam arrendar bases navais e militares dentro do território de Cuba. E também previa um tratado de reciprocidade comercial entre Cuba e Estados Unidos. E um detalhe, Cuba se tornou, por meio desta emenda Platt, um protetorado dos Estados Unidos de 1902 até 1933. E aí, em 1933, há um outro movimento popular dentro de Cuba, né, que conduz ao poder o líder revolucionário Fulgêncio Batista, um líder militar e revolucionário. Mas isso é assunto para outra aula, né? Por enquanto a gente está falando da independência cubana. Outra coisa muito importante, pessoal, é que toda essa intervenção dos Estados Unidos em Cuba tinha também uma motivação ideológica, sobretudo pela doutrina do Destino Manifesto. Inicialmente, esta doutrina ela foi propagada pela revista estadunidense Democratic Review. Por meio desta doutrina, os Estados Unidos achavam que eles deveriam levar o seu modelo de civilização, o modelo de democracia para os demais povos, para as demais nações. Então isso também motivou, né, a intervenção dos Estados Unidos em Cuba. É importante também entender este viés ideológico dentro de todo esse contexto, né, de independência cubana, tá ok? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like neste vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações e fiquem a par de outros vídeos no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima aula.